Poderiam os judeus objetar que Zaratustra foi o primeiro na história a pregar o monoteísmo? Essa é a pergunta que se faz. Se os judeus poderiam objetar ao postulado de que Zaratustra foi o primeiro profeta na história a pregar o monoteísmo. Nesse sentido, quem foi Abraão? Ele foi um verdadeiro profeta ou apenas uma figura de conto de fadas? E quanto a Moisés? E quanto a José? E qual é a origem da Bíblia? Bem, os judeus não vão dar reconhecimento ao que eles chamam de gentil. Abraão para eles era um patriarca e não verdadeiramente um profeta. Moisés, entretanto, teria sido o pai do monoteísmo na visão dos judeus. É claro que isso é duvidoso, já que até mesmo Sara, a esposa de Abraão, tinha seus ídolos domésticos, e os 10 mandamentos falam sobre outros deuses. Além disso, há uma boa chance de que o Moisés bíblico não era uma pessoa real, mas uma figura composta de um sacerdote egípcio, com o nome provavelmente derivado de Ramsés, e alguns líderes tribais judeus. De qualquer forma, o êxodo, conforme descrito na Bíblia, não deve ter acontecido daquela forma. A Bíblia sugere um número de cerca de 1 milhão de judeus migrando de um lado para outro, mas não há registro arqueológico de uma migração tão massiva no Sinai, absolutamente nenhum. O próprio Abraão provavelmente também foi uma composição de diversas figuras, mas quer ele fosse um, o que é pouco provável, ou muitos, há poucas dúvidas de que por trás dos mitos existiam pessoas reais. Quanto à redação da Bíblia, não há como saber com certeza quem compilou sua primeira versão. Para começar, o processo começou com o Pentateuco e não foi todo composto ao mesmo tempo, e certamente houve mais de uma mão envolvida na tarefa. Na verdade, os críticos literais veem vários documentos, até 4, que foram agrupados e mesclados. E mesmo o Pentateuco samaritano não corresponde ao Pentateuco judaico. Ainda quanto à própria Bíblia, a maior parte dela data da era persa. É muito provável que Esdras tenha editado e até escrito partes dela. E sobre José do Egito, se acreditarmos na data bíblica mais provável, viveu por volta de 1600 a.C., o que se seguirmos a data iraniana de Zaratustra, o torna cerca de 100 anos depois de Zaratustra. Mas José não era profeta. Moisés, que também pode não ter existido verdadeiramente, teria vivido por volta de 1200 a.C., aproximadamente 500 anos depois de Zaratustra, novamente usando datas iranianas para Zaratustra. Mas nem José nem Moisés eram verdadeiramente monoteístas, mesmo que eles tenham existido. Basta verificar os 10 mandamentos, onde é dito: Eu sou Yahvé, teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Horas, aqui Yahvé se torna o Deus dos judeus e os proíbe de ter outros deuses. Percebam que os judeus, até os tempos persas, acreditavam que havia outros deuses. Na verdade, cada tribo e cada nação tinham seus deuses. Então, no caso dos judeus, se trata mais de uma monolatria do que um monoteísmo. Eles acreditavam na existência de vários deuses, mas adoravam apenas um.